Olá, sejam bem-vindos. Oi, gente. Olha, hoje nós duas estamos aqui juntinhas, finalmente. E hoje é a última live da série SOS Volta às Aulas. A gente vai responder dúvidas, falar sobre algumas questões aqui desse período de volta às aulas. Dessa temporada, né? Porque depois nós teremos o retorno, outras lives com outros temas. Sim. E conforme o ano letivo for caminhando, a gente retoma também a questão da tarefa, porque sempre tem novos desafios, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Karine, Valdir. Obrigada pelo Ensino médio pode ser? Sim. Sim, muito. Vale sim. A gente tem algumas dúvidas aqui que vocês já mandaram e também a gente vai acompanhar o que vocês estiverem mandando aqui no chat pra gente tentar responder o máximo de dúvidas possível hoje. Então pode ir mandando dúvida, que enquanto nós explicamos é muito legal receber a dúvida de vocês. E se por um acaso a dúvida que você mandar não for especificamente sobre o que a gente estiver falando no momento, a gente responde depois, pode ter certeza. E mais um ponto que é muito legal colocar. Muitas vezes a dúvida que você manda, pai, mãe, a gente tem bastante avó também, ajuda a resolver desafios que outras famílias estão enfrentando e às vezes não, naquela hora estavam tão focados no que a gente estava falando que não pensou em perguntar aquilo. Então a sua pergunta pode ajudar muita gente a resolver o que está passando em casa também. Cadê? Alguém falou aqui, fala de educação infantil. Aqui. Alguém falou, fala de educação infantil aqui. Francine. A gente pode mandar dúvidas aqui sobre educação infantil que a gente responde. As lives que a gente já fez essa semana, segunda, terça e quarta, acho que de segunda e na terça a gente falou um pouquinho de adaptação, da fase de educação infantil. Vale a pena voltar lá no nosso feed também depois para assistir. E a gente pode fazer uma série de educação infantil, especial, né? Ai, que tal? Vamos fazer uma série de uma semana com duas ou três lives de educação infantil? Ó, a Thaís perguntou, podemos... Que nome lindo! Como a sua mãe tem bom gosto! Compartilhar feed de vocês do nosso colégio? Pode compartilhar o post, sim. Conta pra nós qual que é o colégio, Thaís. Você tem não, né? Rafa, de Pernambuco. Thaís, conta pra gente qual que é o colégio e de onde você é, que a gente quer falar aqui. De onde vocês são, gente? Ó, a gente hoje tem duas dúvidas especiais que a gente já reservou aqui pro dia de hoje, mas vocês podem continuar mandando dúvidas também. Ó, o que a gente vai falar hoje. Meu filho fala que não gosta de estudar e que não aprende nada na escola. O que fazer? E a outra também de hoje é: o que fazer para o filho ou a filha não desistir do combinado na hora dos estudos? Depois que passar a empolgação dos primeiros dias de aula. E nesse caso, gente, essa aqui, o que fazer para o filho não desistir, dá para adequar a questão para a educação infantil pensando assim, que agora é uma fase que as famílias vão passar isso. Na primeira semana e na segunda, as crianças vão super empolgadas para a escolinha, para a educação infantil. A partir da terceira semana já começa, não quero, não vou, tô cansada. E vale o que a gente vai colocar, principalmente hoje, também vale para as crianças da educação infantil, para você aplicar nesse momento do ir para a escola, do não achar, não perder quer dizer, eles perdem a empolgação inicial porque passou a novidade, né? Mas para manter o ir para a escola como parte da vida, porque né, gente? Nossos filhos vão passar o resto da vida estudando. Então, e essas lives, inclusive a live de hoje, é uma parceria nossa com a Estabilo Brasil, lá no Instagram deles. Eles estão fazendo uma promoção super legal que chama Caça ao Tesouro Estabilo. Todas as semanas eles lançam alguns desafios e toda semana tem 5 ganhadores que ganham um baú cheio de canetas e produtos super divertidos, coloridos, com design super especial da Estabilo. Então fica nosso convite também. Para você ir junto com seu filho, preenche lá, participa todos os dias. Quando no Instagram eles lançarem como que chama o mistério? É um desafio, né? Um enigma. Um enigma que você tem que descobrir a resposta. Põe o seu filho para participar também. Isso ajuda em vários aspectos do que a gente vem colocando ao longo dessa semana, dos fatores que impactam na motivação, no gosto pela aprendizagem, no manter a chama da curiosidade acesa, na autoestima, no sentimento de que eu sou capaz, eu pertenço a um grupo maior. Então vai lá no
Instagram não. No Instagram é Estabilo BR e no Estabilo site... Brasil. Estabilo Brasil e no site para você preencher, se inscrever para participar da promoção. Ó, Morgana de Sete Lagoas, Cristiane falando assim, muita expectativa com esse retorno, muitos pais estão bem inseguros, de São Paulo. Sete Lagoas, não é para onde? Estaremos aí, De semana 14 que de vem? fevereiro? Não, na outra? 19 ou 14 de fevereiro? Acho Ih, que gente, 19 eu estaremos. não tô com meu né? celular aqui. Sete Lagoas. Ó, Se inscreve para Sete Lagoas, para se inscrever para... Ah, lembrei, dia 14 é quando eles abrem a inscrição e dia 19 é a nossa palestra. Então, quem é de Sete Lagoas, para se inscrever para nossa palestra, é só entrar na Revista Travessura. no Instagram da Revista Travessuras ou Travessuras Convida. Travessura Convida. Ô, gente, então vamos começar com essa primeira questão aqui que a gente colocou, que a gente recebeu dúvida, que é: o meu filho fala que não gosta de estudar e que não aprende nada na escola. Tá o todo que mundo fazer? pronto para isso? Que eu tava doida para retomar. Eu acho que eu vou até esse não é escrever. onde nós paramos ontem, né? Não, o que a gente parou ontem é do combinado. Quer fazer ela primeiro? Não, agora você fez. É melhor não fazer, né? O que Não você faz. acha melhor, pessoal? Fazer do combinado. É? É. Então, vamos lá. Então, qual que é a pergunta mesmo? O que fazer para a filha, o filho, não desistir do combinado na hora dos estudos, depois que passa a empolgação dos primeiros dias de aula? Tá, então ontem, só fazendo, recapitulando bem rapidinho, nós colocamos 2 pontos. Um é não esquecer que quando você estabelecer, combinar com seu filho qual vai ser o horário que ele vai sentar para fazer a lição, para estudar, que não adianta combinar só o horário da lição, tem que combinar o que vem antes e o que vem depois, que é sempre bom ser uma atividade super divertida que ele gosta muito. Esse foi o primeiro ponto de ontem. O segundo ponto de ontem foi... Não, é que eu queria passar o de ontem certinho. O primeiro ponto de ontem foi não organizar a rotina sozinho, sentar o seu filho do lado de você e dar opções de horários e ele participar desse combinado. E o segundo ponto foi esse, colocar o antes e o depois também, tá? E agora, quem quiser ver em detalhes, que ontem eu falei tanto tempo disso que não deu tempo de eu chegar no terceiro ponto, né? Quem quiser ver então em detalhes esses 2 pontos que nós colocamos, tá salvo no nosso feed a live de ontem. E Sim. Agora o terceiro ponto que a gente chega nesse aspecto de o que fazer para depois do terceiro dia, seu filho não desistir de seguir com o combinado e cumprir o que vocês combinaram ali do horário de sentar para fazer lição, para estudar, né? Então vamos lá. Esse é o terceiro ponto. Como você age, então, a partir do terceiro dia. Porque de todos os questionamentos que nós recebemos, as mães falam, do terceiro dia em diante, ele já não cumpre mais. Ou a partir do 4º dia, pronto, aí já fica a rotina para trás, o combinado, o horário, ele já não cumpre. Então, vou colocar três passos aqui, tá? Eu coloquei aqui a pergunta como se fosse eu mesmo perguntando, mas é porque eu tava tentando colocar aqui escrito e não tô conseguindo pôr no destaque. Então tá aqui a pergunta aqui embaixo. Que é? O que fazer para o filho não desistir do combinado sobre a hora dos estudos depois da empolgação dos primeiros dias de aula? Tá, então vamos lá. Estratégia, hein, gente? Ó, faz assim. No segundo, a partir do segundo dia, pode ser no primeiro também, né? Mas no segundo não pode esquecer. Porque no primeiro dia é natural que quando seu filho senta, faz a lição, estuda, naquele horário que vocês combinaram, você fica tão feliz que você, nossa, que legal, o filho deu certo, que lindo. Quando chega no segundo dia, você já fica assim, já estava combinado mesmo, ele já cumpriu, tá ótimo. E esquece do quanto é importante para eles o elogio, o nosso reconhecimento por eles terem cumprido. E aí, na cabeça de muito pai, de muita mãe, passa assim, mas a gente já combinou, não era obrigação? Gente, não era obrigação e não faz sentido nenhum pro seu filho o esforço que ele coloca ali. Se ele não receber um retorno daquilo, fica muito difícil dele manter a energia que ele precisa ter para cumprir esse combinado. Então, depois, a partir do segundo dia, você tem que se colocar ali o desafio de não esquecer de elogiar, de falar como foi legal, como você está orgulhosa dele ter sentado e cumprido o que vocês combinaram, certo? Não pode esquecer, no segundo, no terceiro dia de fazer isso. Vamos colocar até esse elogio como uma coisa para você não esquecer no segundo dia.
Aí lá no terceiro dia, ele sentou de novo, mesmo que ele tenha reclamado um pouquinho, mas não faz mal, sentou no horário que vocês combinaram, fez toda a lição dele caprichada e terminou. O que você tem que fazer? Conta pra alguém, pra avó, pro vô, pro padrinho. Se você é o pai que acompanhou, conta pra mãe. Se você é a mãe que acompanhou, conta pro pai. Você precisa contar para outras pessoas o que seu filho está fazendo, o que ele conseguiu fazer de diferente, que muda para melhor a vida de vocês nesses últimos 3 dias. Então, mesmo que você precise, que eu acho que não deve ser necessário, deve ter alguém para quem você pode ligar para falar que você está super feliz, porque pelo terceiro dia seguido, agora já está dentro da sua casa como parte da rotina, o seu filho sentar para fazer a lição, para estudar, que ele combinou com você e está cumprindo o horário. Então liga para alguém e conta, fazendo de conta que você não sabe que seu filho está ouvindo. Então se ele estiver jogando aqui, porque terminou a lição, foi fazer o que ele escolheu, que era uma coisa bem legal, vamos supor que ele esteja jogando ou fazendo alguma outra atividade aqui do seu lado, faz de conta que você não viu que ele está aqui, liga. Mãe, você não sabe, a Thaís está fazendo a lição todo dia, tá super legal, super tranquilo, não teve briga, não teve choro, ele fez toda a lição. Quando seu filho ouve você contando para alguém do que ele conseguiu fazer e do quanto isso gerou de orgulho, de sensação boa em você, fica muito mais fácil para ele lutar contra todas as tentações que o mundo moderno tem hoje para as crianças e para os adolescentes, que tornam mais difícil para eles sim tomarem a decisão de deixa eu sentar e estudar porque eu preciso fazer isso. Isso sem tirar também o fato de que o que acontece normalmente é que quando o filho não faz, ou quando ele dá muito trabalho para fazer a tarefa, para sentar, para estudar, isso aí que a Momoca deu de dica acaba acontecendo involuntariamente. Quando você liga para alguém, quando você encontra alguém, você fala na frente dele: nossa, ele tá me dando um trabalho na hora da tarefa, nossa, não sabe quanto ele tá causando. A gente vive passando isso, que a gente chega na casa de alguém, né? Às vezes qualquer lugar que as pessoas encontram a gente, tipo, às vezes tá no elevador com a criança, com o filho e começa a falar do filho, como se o filho não estivesse ali, do que ele não faz. E inconscientemente, o que os filhos mais querem, o filho mais busca, é a atenção dos pais. Então, seja falando bem ou falando mal, o que os filhos querem é que os pais estejam falando sobre eles. E muito cedo eles percebem esse movimento de que quando eles não fazem, quando eles causam para fazer, os pais acabam falando muito sobre isso. E quando eles fazem, meio que passa batido. Então, o que precisa é inverter essa lógica e se forçar a realmente falar, não só para ele, mas sobre ele, quando ele estiver por perto, faz de conta que você acha que ele não tá ouvindo, sobre essas coisas boas que ele tá fazendo nesse começo, nesse momento de rotina de tarefa. Agora vamos para a parte principal, que é assim, ó. Eu acabei então de dar uma estratégia. No primeiro dia você vai elogiar automaticamente, porque vocês cumpriram. No segundo dia você vai elogiar o seu filho, lembrando que você não pode pular esse passo. No terceiro dia você vai contar para alguém o que ele fez. E aí, depois de 3 dias seguidos, já meio que aquilo tá começando a entrar como parte da rotina de vocês mesmos, mas não está definitivo ainda. E a questão que todo mundo precisa lembrar é: tá bom, mas e se depois do 4º dia ou da segunda semana o seu filho resolver que não cumpre, que foi isso que a mãe mandou pra gente? Depois de alguns dias, aí simplesmente ele abandona, ele desiste, né? Ele desiste ou abandona o que a gente tinha combinado e não segue mais. Gente, o que vai acontecer se no 4º, no 5º dia ou na segunda semana seu filho simplesmente fala: não, hoje eu não vou fazer a tarefa? O que acontece? Ele pode até tentar ou pensar em desistir e não cumprir o combinado. Mas aí o que você faz? Você mantém o combinado. O que significa isso? Lembra que nós falamos que tem que ter uma coisa legal para ele fazer depois da tarefa? E antes também, né? Tem uma coisa que ele fez antes, depois era a hora da tarefa. E se ele falar: não, hoje eu não vou fazer tarefa, não, cansei, não, vou ficar aqui, vou ficar brincando, vou jogar videogame, eu vou assistir o filme que eu gosto. O que você vai fazer? Simplesmente falar: filho, o filme ou videogame era depois do quê? Depois da tarefa. Então tá bom. Então é só depois que você fizer a tarefa.
Ah, mas eu não vou fazer a tarefa agora, eu não vou, não quero. Ok. O videogame, a televisão, o tablet, o celular, é depois da tarefa. Você só precisa fazer isso. Não é pra fazer discurso, não é pra começar a brigar, não é pra falar, você combinou e não sei o quê. Não, é só lembrar que é depois da tarefa. E o que você pode fazer, sorrateiramente, sem dar alarde, sem fazer discurso, sem arrumar briga, é ir lá e desligar o Wi-Fi. Vai lá quietinho, desliga o Wi-Fi. Porque daí você não precisa nem arrumar briga. Não precisa. E depois que você desligou o Wi-Fi, assim, sabe, mas eu quero ver, a internet não tá funcionando. Ah, porque era só depois da tarefa, lembra? É só isso que você tem que falar. É repetir uma coisa. Se você não desistir do combinado, fica muito mais fácil pro seu filho manter o combinado. O resumo é que assim, não são só os filhos que desistem, os pais também desistem da rotina, do combinado e aos poucos vai passar. Quem retoma, o filho só tenta desistir do combinado. E quem retoma o padrão antigo somos nós. Porque a partir do momento que seu filho fala assim, hoje eu não vou fazer não, eu vou ficar aqui, hoje eu tô cansado, não vou fazer a tarefa. Se você começar a explicar, ou brigar, ou falar, vai começar de novo, é você que está retomando o padrão antigo, não é ele. Ele só está sendo criança ou adolescente como ele é mesmo. Então mantenha você o combinado, sem briga, sem explicação. Então tá bom. Depois a tarefa é o videogame. Ah, mas agora eu quero jogar, tal. Pode jogar. Quando que é que joga? Depois da tarefa. É só isso, gente. Aí você pode pensar, né? Ah, mas e se ele não fizer a tarefa? Primeira coisa, você tem que fazer esse seu passo de manter o combinado, de você falar é depois da lição, o Wi-Fi ou o videogame é depois da lição, primeiro que é com a expectativa de que ele vai fazer, porque senão ele também percebe que você já acha que ele não vai fazer mesmo. Mas num caso extremo, e se ele não for fazer? Você também não vai ligar o Wi-Fi de novo, não vai dar o tablet, não vai. E espera, sem falar, espera até o dia seguinte. Gente, é certeza que eles vão retomar e vão fazer. E não é porque eles querem só o Wi-Fi. E aí tem um ponto importante, que daí eles vão retomar e fazer, pode ser que eles façam isso reclamando. E não tem problema, né, Mamoca? Tipo, às vezes a gente não tá afim mesmo de fazer o que é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, mas a gente tem que fazer. Então tudo bem fazer reclamando, o importante é que ele faça. E até se ele reclamar, até esse padrão você consegue quebrar e ele não. Ele pode sentar reclamando, ai que chato, odeio fazer tarefa. Aí o que você faz? Ai filho, às vezes é chato mesmo, né? Você pode até pôr a mão, ai filho, como é chato às vezes, né? Então já faz rapidinho assim, você fica livre. Gente, é muito diferente de começar. Mas eu pago escola, mas você teve tanto, olha, você tem tudo em casa. Ai, se eu tivesse o conforto que você tem. Gente, só piora a situação. Reconhece, filho, às vezes é chato mesmo. Pronto. Aí fica com isso na sua cabeça. Ai, meu Deus, mas e se ele não fizer? Gente, se ele não fizer, quem é que vai sem a lição para a escola no dia seguinte passar sufoco? É ele. Então, se você não tomar isso para você, e realmente você pensar isso assim, não, mas aí ele também, além de todo o sufoco de não ter o combinado, que era o que vinha depois, ele também vai ter que dar conta. E se tiver passando muito tempo e ele não for fazer, ele vai vir te movimentar para ver se você cobra ele de fazer. E você não cobra. Se ele falar qualquer coisa, vou para a escola sem lição amanhã então. Ai, filho, então tá bom, dá conta disso e fala com a sua professora, tá bom? E segue a sua vida. Se você quebrar o padrão, mostrando que você tá tranquila, vai dar tudo certo, ele vai sentar e vai fazer. E se ele sentar e fizer, depois disso, de ter reclamado, de você ter desligado o Wi-Fi, você vai, a hora que ele terminar, elogiar que ele fez. É isso que ele precisa. Tem algumas dúvidas aqui que foram aparecendo. Cristiane perguntou assim, seria legal deixar bilhetinhos de incentivo no estojo ou no caderno? Então, para a tarefa que está combinado, não para ele fazer, não. Elogiando o que ele fez, sim, tá? Isso é muito legal, a gente adora isso dos bilhetes, inclusive porque é uma forma de valorizar, estimular e mostrar a importância da leitura e da escrita, e que a leitura e a escrita não são para a escola, são para nossa vida. Então deixar bilhetinho é muito legal para ele abrir depois um momento, pode pôr lá no espelho o bilhetinho, não falando para ele fazer, porque isso é como parte do combinado, elogiando o que ele fez, falando que você ficou feliz, que você ficou orgulhosa, sim. A Aline falou assim, estou viciada em vocês, conteúdo muito bom. Um beijo, Aline. Beijo.
Calma aí. Estou aqui... Camille falou assim, estou aqui, pedi para os pais dos meus alunos assistirem a live, espero que eles estejam aqui também. Que também bom. Esperamos que os pais dos alunos da Camille estejam aqui. Beijo, Camille, beijo para todos os pais dos alunos da Camille. Será que eu leio Fala tudo pra Camille que falar tem? a escola depois, qual que é? Camille, onde é a sua escola? Qual é a sua escola que você dá aula? Eu tô em dúvida se eu leio só o que tem a ver com o que você tava falando ou se eu leio tudo que tem de dúvida. Não, por enquanto vai só pra gente fechar esse assunto, daí eu vou pra próxima pergunta. Aqui, ó, essa pergunta é importante, ó. E quando a criança diz que não vai fazer porque aquilo não serve para nada? Ai, que sensacional, gente, quando a criança fala isso. Sensacional. Então vamos lá. Isso aí aparece muito pra gente, né? Nas palestras e tal. E crianças de várias idades, né? Adolescente, pequeno. Bom, então se seu filho falar assim, ó, eu não quero fazer tarefa porque isso aqui não vai servir pra nada pra mim. Aí, qual que tem que ser a sua resposta? Primeiro, o combinado não é assim. Você não fez um combinado, uma rotina ali de horário, escrito assim: quando você decidir que serve, você faz a tarefa. Quando você decidir que não serve, você não faz. Não, o combinado é que naquele horário vai sentar para fazer a tarefa. E quem decide o que é a tarefa é a professora. É a professora que decide. Esse é um ponto. Então, filho, ó, o combinado é que nessa hora você vai sentar para fazer tarefa. Mas isso aqui não serve para nada para mim. Não, então depois a gente senta e faz algum outro combinado sobre isso. Ou agora é para você fazer a tarefa que a professora mandou. Esse é um ponto. Depois que passou, fez a tarefa, no momento que vocês estiverem jantando, ou que na hora do banho, num outro momento, você senta com o seu filho e fala assim, e pode ser nesse momento também que ele falou isso, tá? Assim, filho, como é que você sabe o que serve ou não pra você do que você tá aprendendo agora? E deixa seu filho responder e escuta ele. Porque tem uma coisa, gente, até hoje, na idade que eu tenho, 50 e muitos anos, eu não tenho como decidir o que tem hoje que a vida tá me ensinando, o que eu tô aprendendo, em que momento aquilo vai ter utilidade pra mim ou não. E aí tem adolescente, pré-adolescente, que fala assim pra mãe, mas olha aqui, ó, olha aqui, análise sintática. Mãe, você usou isso no seu trabalho hoje? E a mãe desmonta e fala, não usei. Mas, gente, não é que você aprende uma coisa hoje e amanhã você vai lá e usa no seu trabalho. Você tem o trabalho que você tem hoje na sua vida, mãe e pai, porque o que você aprendeu te ajudou a formar conexões que te ajudaram a ser quem você é hoje. Não tem como a gente definir que utilidade vai ter cada coisa que a gente está aprendendo hoje. Nem nós, adultos. Imagina a criança. E lembra de uma coisa que assim, você precisa lembrar disso, seu filho não precisa saber. Cada vez mais é impossível da gente definir que profissão, que necessidades de conhecimento, que conhecimentos nossos filhos precisarão no futuro. Porque provavelmente a profissão que ele vai inventar. Nem existe ainda a profissão que seu filho vai ter. Aí diante disso, como é que eu sei do que ele está aprendendo hoje, o que ele vai usar? Eu não sei. Ele só vai saber quando ele precisar lá na frente. Então, tudo que a gente aprende tem alguma utilidade. Mesmo que se você falasse, eu nunca usei raiz quadrada na minha vida. Nem eu. Eu fui para a área de humanas e nunca usei o cálculo da raiz quadrada no mundo real. Mas é certeza absoluta que quando eu aprendi raiz quadrada, o meu cérebro criou uma conexão nova que eu não tinha e foi essa conexão que me permitiu aprender uma outra coisa que pra mim foi muito útil. Então não assim, tem como saber o que vai ser útil pra você no futuro, mas o que a escola está ensinando hoje, você gosta ou não, você acha útil ou não, é o que você precisa aprender. Mas resumindo, não precisa dessa fala toda para os filhos. Não, né? Isso é pra gente saber. Isso é para os pais saberem. O importante é que os filhos têm que cumprir essa rotina que vocês combinarem. E não avaliar se a tarefa é um conteúdo importante ou não, que ele vai usar ou não no futuro para ele fazer ou não a tarefa. Então você pode até falar isso, né? Isso aqui eu vou usar para quê no futuro? É mesmo, filho? Não sabemos, então faz logo aí. Porque se você precisar, pelo menos você já aprendeu. É isso que você fala. A Graciana falou assim, e o que fazer quando um adolescente de 16 anos gosta de ir para a escola, mas tem preguiça de fazer as tarefas? Então, esse seu filho é
é o adolescente mais normal do mundo. E é ótimo. O aluno mais normal do mundo. É o adolescente, o aluno mais normal do mundo e saudável. Gente, é muito saudável gostar de ir pra escola porque encontra os amigos, porque lá tem milhares de coisas acontecendo com outros adolescentes da mesma faixa etária que ele. Fazer a tarefa significa arrumar força para vencer o desafio de se concentrar, de focar, de deixar o celular do lado, de não jogar videogame àquela hora. É um desafio grande mesmo. Então, isso é o normal. Não tem nada de errado com um adolescente que gosta de ir para a escola e não gosta de fazer tarefa. E ele vai ter que fazer tarefa mesmo sem gostar. E assim, quanto mais dentro da rotina de casa, a única obrigação dele for estudar, mais preguiça ele vai ter de estudar, de fazer a tarefa, e menos ele vai gostar da hora da tarefa. Daí então já vamos entrar na outra pergunta. Não entra no detalhe. Não, mas eu acho que a gente pode entrar mesmo já ir misturando, porque tem tanta dúvida então, aqui. Mas deixa eu só falar uma coisa então em relação a esse adolescente. Gente, aí não precisa explicar e brigar com ele. Pode falar, ai filho, dá uma preguiça de fazer tarefa, né? Mas faz logo lá, porque faz parte do que é sua obrigação como aluno que você precisa fazer. Mas não precisa ficar bravo, tá, gente? Deles não quererem fazer, não precisa ficar bravo com isso, só precisa conseguir manter o combinado e que ele faça a lição, sem ter dó dele, porque ele não gosta de fazer. Então, o que eu tava falando quanto mais a única obrigação dele for estudar, mais ele vai ter preguiça de fazer tarefa e de estudar. Porque quando o único momento da vida de um aluno que ele tem que largar o celular, que ele tem que focar em uma atividade de cada vez, que ele tem que se concentrar, for o momento da tarefa ou da aula, vai ser muito chato mesmo fazer a tarefa, fazer a aula, porque é o único momento da vida dele que ele tem que fazer uma coisa que ele não quer, que é uma responsabilidade dele e que ele tem que se empenhar para isso. Por isso que os adolescentes, as crianças precisam ter outras responsabilidades além dos estudos, porque ao ter responsabilidade fora da hora da tarefa, alguma coisa doméstica dentro de casa, alguma coisa da organização das próprias coisas dele, o cérebro vai desenvolvendo essa habilidade de senso de responsabilidade, de entender que tem coisas na vida que a gente faz porque é obrigação nossa, não porque a gente está morrendo de vontade. Em alguns momentos a gente vai ter vontade, em outros a gente vai ter que ter preguiça e tem que fazer mesmo assim. E os pais tentam muito explicar isso para os filhos na teoria, falando, eu trabalho, você acha que todo dia eu tenho vontade no trabalho? Ou você tem que fazer porque a sua única obrigação é estudar. Mas os filhos só aprendem essa habilidade do senso de responsabilidade na prática. Então o que acontece? O pai às vezes fala, tira o sapato da sala, guarda o brinquedo, guarda o seu material. O filho não faz, alguém vai lá e faz por ele. Sempre tem alguém fazendo tudo por ele. E quando chega a hora de estudar, é o único momento da vida desse filho que não tem como ninguém fazer por ele. Porque mesmo que os pais tentem fazer tarefa pelo filho, não tem como aprender pelo filho. Então, por isso que é tão importante essa dica que a gente já deu em outras lives, que é dividir uma responsabilidade doméstica com os filhos. Isso vai impactar muito na hora da tarefa também, nessa preguiça que eles têm de estudar. E lembra dos 3 pontos que a gente colocou no primeiro dia? Onde você acha a base ali para você abordar quando seu filho não quer fazer a tarefa, por exemplo, ou conexão, ou falta, ou limite, ou habilidade. No segundo dia, na segunda live. Tá, na segunda live. Então, nesse caso do filho de 16, 15, 14 anos que fala que não quer fazer lição, nesse caso eu iria com a conexão. E filho, quer saber, é chato mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, eu sento aqui e eu vou fazendo alguma coisa minha enquanto você faz. Ou quer que eu leia a pergunta enquanto você faz a resposta? Ou uma coisa que eu cheguei a fazer algumas vezes com a Thaís, que é assim, vai fazendo a primeira pergunta, que eu vou te ajudar e vou olhando na apostila onde tá, em que pedaço que tá a resposta da segunda questão que você vai ter que responder. Aí pega a apostila, fica folheando e fala, tá entre a página 50 e a 70. Em algum lugar aí, entre a 50 e a 60. Aí eles vão sentir a conexão de você estar ali junto. Aí não precisa ficar a lição inteira, não precisa ser todo dia, mas o seu filho adolescente também sente falta de conexão. Então, nesse momento, você dá para ele um pouquinho mais de vínculo, de conexão,
dar aquela energia, pode dar aquela energia que ele está precisando. E, gente, no nosso curso Educar Sem Pirar, a gente explica tudo isso na prática, de como colocar isso em prática na rotina aí com seu filho. O curso é um curso em vídeos, então você pode assistir no seu ritmo, voltar, ver de novo. Tem um material para você poder fazer testes e entender o que tem que colocar em prática primeiro. E para saber mais sobre o curso, é só entrar no educarsempirar.com.br. Tem uma pergunta aqui da Edilane. Ela falou assim: e mesmo quando tiramos os privilégios da criança, mesmo quando tiramos os privilégios, ele não faz a tarefa. Então, como que é o nome, Edilane? Edilane, é assim, ó. A gente sempre fala isso. Ele não se importa e não faz a lição. Tem 8 anos. Tirar, seja o celular, a televisão, a bicicleta do seu filho, para ele começar a fazer o que precisa ser feito, não funciona. Não funciona, e a gente tem uma palestra que a gente fica um tempo explicando isso. A gente fala no livro também. Quem acabou de falar aqui do livro? Aqui, ó, Cristiane. Quero autógrafo no meu livro. Já emprestei pra muita gente. De que cidade você é, Cristiane? Se a gente fala disso também no livro. Então, gente, não é fácil, né? Edilene Dias falou, não, do filho de 16 anos. Eu falei, é super saudável, mas é difícil. Gente, E quanto mais velho eles vão ficando, mais velhos eles vão ficando, mais difícil fica se a gente não tiver construído essa base antes. Mas nunca é tarde. E sempre vai ser um desafio educar filhos, sim. Sempre vai ser um desafio. Não vou enganar vocês que vai chegar uma hora que fica pronto, eles fazem sozinhos, não precisa mais. Não, vai ser sempre um desafio que a gente vai vencendo. Só não precisa ser sofrido, estressante, pesado. Isso não precisa ser. Mas trabalhoso é. Vamos para outra pergunta? Felipe perguntou, o nome do livro é Socorro, Meu Filho Não Estuda. Ele está à venda na versão impressa e digital no nosso site, soseducação.com.br. A versão digital você recebe na hora e a impressa tem frete gratuito também lá pelo nosso site. E Edilene, porque cada vez que você tira um privilégio, rapidinho seu filho essa é a prova de que os filhos, as crianças, os adolescentes se adaptam rápido a mudanças. Rapidinho ele se adapta sem aquele privilégio, sem aquele recurso, sem aquela tecnologia. E aí para ele aquilo já não faz mais falta. Aí você vai tirar outra coisa, você vai ficar mal porque você está deixando uma situação insustentável aí dentro da sua casa e ele vai continuar não fazendo. Não é tirar que precisa, é acrescentar a organização na rotina, acrescentar o seu equilíbrio e bem-estar para você conseguir não abrir mão do combinado. E eu acho que a gente tem que... deixa eu só falar 2 coisas aqui. A Nessi Lapenda, ela fez nosso curso, Educar Sem Pirar. Adorei o curso e minha filha também, um guia prático. Parabéns. Obrigada, querida. Ficamos felizes. A Ana falou assim, só pra Thaís não vai ser um desafio. A Mamoca fala uma coisa que talvez pode ser que aconteça comigo, não sei, né? Que quando eu nasci, daí as suas primas falavam, né? Logo você que podia ter uma filha que ia ser desafiador. Conta aí você. Não, minhas filhas falavam assim, logo você que consegue fazer nossos filhos comerem, dormirem, obedecer, né, cumprir regras, não causar estresse na hora do banho, na hora da comida. Logo você foi ter uma filha tão boazinha que não gera estresse nenhum. Eu falo, não, gente, não é isso. É que tudo o que eu falo pra vocês, eu já fazia com a Thaís desde muito cedo. Então, é uma criança mais tranquila, é um adolescente mais tranquilo, quando a gente tem a consciência do que está acontecendo e a gente usa estratégias que ajudam, que favorecem a forma como eles se desenvolvem. Então, quanto mais a gente conversar e vocês forem assimilando alguns pontos, mais tranquilo vai ficando. E todo filho, gente, todo filho tem momentos mais desafiadores, mas todos eles são carinhosos. É que eles têm necessidades que o que está acontecendo hoje, a tecnologia está suprindo essas necessidades, que são 5 necessidades, e nós não. E aí é que dá esse desequilíbrio. Quando eles têm, do tempo que eles estão na tecnologia, essas 5 necessidades atendidas, mas tem também no mundo real, aí tudo fica mais equilibrado. Aí vai ter que ser outra live para falar dessas 5 necessidades. Quantos anos ele tem nesse que tem que o colégio não passa tarefa? Quantos anos ele tem?
Cadê? Pauline também fez o curso. Ah, eu lembro da Pauline. Você lembra na mentoria? Beijo, Pauline. Filha, vamos para a segunda pergunta. Eu acho que a gente já meio que respondeu ela. Mas eu quero... Então respondeu não serve, né, gente? Vocês querem responder inteiro. É que tem tanta dúvida legal então, aqui. Mas eu falo rapidinho. Online. Mas a gente prometeu, a gente postou lá que ia ser essa pergunta. Eu falo rapidinho dela. É o filho que não gosta. Não vai falar. O que você quer fazer? Fala. Queria responder o tanto de coisa legal que as pessoas estão mandando aqui. Então vai, mas a gente tem que responder essa antes de acabar. Então vai nessa primeiro. Eu prometo que eu não demoro, tá? Tá bom. Então vai lá, qual que é a pergunta? Meu filho fala que não gosta de estudar e que não aprende nada na escola. O que fazer? Gente do céu, essa foi sensacional, porque tem a ver com aquela outra também, né? Que o filho tinha falado que queria fazer com conteúdo, né? Bom, então a primeira parte a Thaís já explicou. Que quando eles só estudam e o primeiro... quando eles não têm nenhuma responsabilidade... Só vou pegar o carregador e já volto. Quando a criança ou adolescente não tem nenhuma outra responsabilidade em casa compartilhada, fora estudar, fazer a lição, eles não vão querer estudar e fazer a lição e vão achar que a escola é chato, que tudo que a escola ensina não serve para nada, porque tá faltando habilidade, lembra? Conexão, limite ou habilidade. Nesse caso, falta habilidade do senso de responsabilidade. Para ele entender que é responsabilidade dele, embora muitas vezes ele nem saiba se aquele conteúdo, em que momento ele vai usar ou não, é responsabilidade dele. Então, esse é um ponto, né? Quando é uma coisa que ninguém pode fazer por ele, aí parece que fica chato, que ele não quer mais fazer. Bom, vamos lá. Ele fala que não gosta e que não aprende nada na escola. E aí, a gente precisa lembrar, pra gente mesmo, que é assim, gente, ó, escola não é um fator negociável na vida do seu filho. Você não tem que negociar com seu filho para ele ir para a escola. Então, mesmo que ele fale, a escola é chata, não tô aprendendo nada lá. Pois é, crianças e adolescentes estudam. Estudam, é isso que você faz da vida. Então você, mesmo que você ache a escola chata, descobre alguma coisa legal que você gosta, volta amanhã, volta da aula hoje com o desafio de falar uma coisa legal que você achou na escola. Vai puxando para ele mesmo assumir que tem coisas na escola que ele gosta assim. Mas agora o principal, que é, você lembra que nós falamos que existem 3 necessidades básicas para as crianças, adolescentes, para os filhos se motivarem para o estudo? Autonomia, competência e sentimento de pertencimento. Aí para esse filho está faltando competência, porque ele acha que não está aprendendo nada, a escola não serve para nada. Então aproveita as situações do dia a dia, por exemplo, sei lá, se o filho estiver lendo alguma coisa, seja no videogame, seja na televisão, seja no outdoor, seja na mesa na hora que estiver comendo, qualquer coisa que ele lê, um cálculo que ele fizer, uma conta simples que ele fizer, fala, filho, onde você aprendeu isso? Não foi na escola que você aprendeu isso? Como que você lê? Onde você aprendeu a ler? Foi na escola. Então tem várias coisas que ele faz no dia a dia, que ele aprendeu na escola e que ele está precisando ser lembrado disso e também ser lembrado de competências que ele tem, que ele não está percebendo. Então, alguma coisa que ele fizer, que você conseguir relacionar, filho, olha aí, como que você sabe fazer isso? Isso aí você aprendeu na escola. Quem disse que você não está aprendendo nada na escola? É o sentimento de competência dele que está precisando ser estimulado e ativado. E aí, uma dica prática de como fazer isso, combina ou determina, chama seu filho para ir com você fazer compra no supermercado. Divide com ele a lista de supermercado. Deixa ele passar no caixa e passar o cartão. Isso tudo vai ajudar para ele sentir na prática o uso de habilidades, de aprendizados que ele está tendo, de competências que ele está desenvolvendo na escola. Está faltando aplicar na prática para ele sentir que ele tem esses conhecimentos que ele está desenvolvendo na escola. Então... Arrasou, Mamoca. Você conseguiu falar sem ser um tempão. Tem um monte de dúvida aqui agora. Então vamos lá. Vamos para algumas dúvidas? A gente pode fazer 10 minutos de dúvida, né? Porque... vamos lá. Vamos lá. Qual a opinião de vocês? Quer dizer, na verdade tem umas aqui na caixinha. Eu vou ler elas primeiro. Então vai. Já volto aqui. Não faz mal a gente ficar um pouquinho mais. Já volto aqui na opinião sobre reforço, nos filhos que não têm tarefa. Já volto.
Aqui, ó, a Cláudia mandou assim. Combinado 1 hora de videogame e quando termina a hora, é sempre uma briga. Como fazer? Tá. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, quando tiver faltando 10 minutos, você avisa pra ele. Filho, falta 10 minutos pra acabar o tempo que a gente combinou, tá? Não, é só pra você avisar. Não importa o que ele vai responder pra você. Só que quando você avisa, ele já se prepara para lidar com a frustração, o desafio que é desligar o videogame. Sabe por quê, gente? Porque o videogame é desenvolvido cuidadosamente, com conhecimentos científicos, para oferecer estímulo e recompensa para o cérebro do seu filho. Pra gente sempre querer mais, mais e mais. Não é que se você deixar mais um pouquinho, ele vai falar, pronto, não quero mais. Se deixar mais um pouquinho, ele vai querer mais um pouquinho. Porque é desenvolvido para isso. A pontuação que ele faz, o próximo desafio que ele tem, tudo isso é criado de acordo com o funcionamento do cérebro e funciona como recompensa e estímulo para ele querer mais. Quando seu filho faz um ponto no videogame, a área do cérebro dele que é ativada é a mesma área do fumante quando traga o cigarro. É a área que dá prazer e dá cria a necessidade de quero mais, eu quero essa sensação boa de novo. Então não é sobre você, não é que o seu filho quer desafiar você, que ele quer desobedecer, que ele não te ama, que ele não cumpre combinados. Não, é que é um desafio grande mesmo para ele. E quem é que tem a responsabilidade de ajudar seu filho a quebrar essa situação de dependência que o videogame cria? Somos nós adultos. Então avisa 10 minutos antes, que ajuda ele a se preparar para a frustração que é sair do videogame. Quando chegar a hora, filho, agora tá na hora que a gente combinou para desligar. E aí não faz mal, seja o que for que ele começar a falar, você vai mostrar que você está ouvindo. Como que você mostra que você está ouvindo? Repetindo alguma palavra que ele usar na sua fala. Eu não quero desligar, eu quero ficar mais. Bem agora que eu estava no ponto do jogo. Você repete alguma fala dele na sua fala. Filha, nossa, é muito difícil quando a gente está bem no ponto que a gente estava quase ganhando, né? Você vai desligar ou você quer que eu desligue para você? Faz essa pergunta. Não desliga, mãe. Então você vai desligar? Não, só vou jogar mais um pouquinho. Ai, filho, então eu te ajudo. E desliga. Desliga. Se você conseguir que ele desligue, melhor. Se você não conseguir, ele tá precisando de ajuda, você vai ter que fazer isso. Mas não é chegar lá e falar, quer ver como eu desligo e você vai ficar sem videogame? Não. Filha, é difícil mesmo, né? Deixa eu te ajudar, ó. Ops, desliguei, viu? Ai, mãe, bem agora que eu ia fazer um ponto. Ouve, responde ele em cima do que ele falou. Ou às vezes assim, ó, a Mariana falou, avisar 10 minutos antes serão 10 minutos de chororô. Não tem problema, deixa ele fazendo chororô. Você não precisa ficar rebatendo a cada argumento que ele dá. Então imagina que você avisa 10 minutos antes e ele vai passar esses 10 minutos reclamando. Isso é dele, não é seu. Deixa ele falar, ele precisa desabafar. Não é pra você responder, não é pra você fazer nada. Ele tem o direito de colocar a dor que ele tá sentindo pra fora, mas é dele, isso não é seu. Você não precisa responder, não precisa sofrer, não precisa ficar, não aguento mais. Se você falar pro seu filho no momento que ele tá sofrendo, você falar pra ele que você não aguenta mais, é muito difícil, você só tá criando mais estresse ainda. Deixa ele se lamentando durante 10 minutos, não tem problema. Daqui 10 minutos você fala, filho, é difícil, né? Então vamos lá, você vai desligar, eu desligo e desliga. Simplesmente. Mas mantém a empatia, mantém a conexão, mantém o carinho. E pode ser que depois disso, seu filho precise de um tempo sozinho. Vai fazer outra coisa? Deixa ele lamentar, reclamar. Deixa ele lidar com a dor que ele está sofrendo para ele conseguir criar a força para lidar com frustrações como essa. Não é sofrimento se você não grita, se você não fica bravo, se você reconhece que é dolorido, mas mantém o que precisa ser feito. Quem que pergunta aqui? Thaís. Sim, essa live vai ficar gravada, assim como todas as lives que a gente fez essa semana, elas estão lá no nosso feed, e essa também, assim que a gente acabar, a gente grava, ela fica salva lá no feed. E daí... Tem uma falando uma coisa que eu queria responder. O quê? Eu não posso olhar, gente. Se eu olhar, o que o filho faz a tarefa, mas não faz com capricho. Eu só li a isso. Juliana. Deixa eu só... Tá, vai, então vai nessa. Pode o ir? filho faz... Mas
Só essa aqui antes que tem a ver com o que você estava falando. A minha filha, se deixar, fica no celular o dia todo e pega nos livros só quando tem prova. O que fazer? Sim. O automático Não, é esse mesmo, só ficar no celular. Por isso que precisa tanto da rotina, por isso que precisa tanto dessas regras de rotina dentro de casa. Então você vai combinar, sentar com ela e falar, filha, vamos fazer um combinado aqui. Que hora do dia, vamos combinar, é às 4 ou às 4:30 que você vai desligar o celular para fazer a lição. E faz... mas não sei o que. Tá, vamos combinar. Vai ser às 4 ou às 4:30. Você põe aí os 2 horários que sejam viáveis aí na sua rotina. Deixa ela responder e fala, então, filha, a partir de hoje, nesse horário, você vai fazer a lição. Depois que você terminar de estudar, aí você vai pegar o celular de novo. Quando chegar amanhã, 4 horas, você fala, filha, tá na hora. Celular, você quer que eu desligue ou você vai desligar? Não, vou fazer a lição com o celular aqui do lado. Não, agora você vai fazer a lição. Você quer desligar ou você quer me ajuda? Porque eles precisam de ajuda às vezes. E às vezes não. Gente, a tecnologia realmente consome. Não é que eles estão fazendo para desafiar você. É difícil mesmo. E aí... E se ela não fizer, às 4 que vocês combinaram, deixa eu desligar o celular. E o que está combinado? Assim que você terminar a lição, o celular volta. Desculpa. E aí, essa rotina com todos os pontos dela que é fundamental, a gente tem também no curso Educar Sem Pirar. Vou falar de novo para vocês. Tá, todos os detalhes estão lá no educarsempirar.com.br. E daí, tem uma... Vai, fala. Quer falar do capricho? Não, já falei. Então tá bom. Não falei? Não. Você falou depois, você fala. Faz a pergunta que você queria. Não, era essa. Daí tem algumas que as pessoas estão mandando bastante sobre o reforço. A escola que não dá tarefa e... Tá, vai, fala essa primeiro. Então, vai lá. Ele faz a tarefa, mas não faz com capricho. Alguns pontos. Primeiro ponto. Fala um ponto. Mas não adianta ficar... Eu falar, vamos por partes. Primeiro, você precisa que seu filho sente e faça a lição no horário que vocês combinaram. E aí, o que você faz para ajudá-lo a fazer mais caprichado? Primeiro, não pode olhar e falar, que é isso? Que coisa horrível que você fez aqui. Isso tira totalmente o ânimo, a força que eles precisariam. Você está indo do lado contrário do que você precisa. E encontra, gente, nem que seja uma letra, um número, um traço que ele fez caprichado. Olha, aponta para aquilo e fala, filho, olha aqui como que você escreveu essa palavra. Olha essa pergunta, como você respondeu, como ficou lindo aqui, caprichado, que lindo, parabéns. Foca em algum ponto que ele fez que ficou melhor do que o resto. E no outro dia, você faz isso de novo. E no outro dia, você faz isso de novo. Ele vai começar cada vez a fazer mais caprichado. Esse é um ponto. E o outro ponto é, terminou tudo, tá tudo feito. Não faz mal que não esteja do jeito que você gostaria, mas está tudo respondido? Inicialmente é isso. Depois você parte pro... Agora vamos fazer isso aqui um pouquinho, uma letra um pouquinho mais caprichada, isso aqui um pouquinho mais... Mas vamos por partes, querer que eles já comecem, façam tudo certo. E tudo super caprichado, sendo que se ele faz direto da aula, chega da aula e vai fazer lição, ele realmente está cansado. Então, conforme ele assimila que aquele é o horário da tarefa, já consegue sentar e fazer a tarefa, aquilo já ficou mais leve, já leva menos tempo, agora dá para acrescentar, sendo específico, melhora um pouquinho isso aqui, faz isso aqui agora um pouquinho melhor, mas aos poucos, tá? A Cristiane falou que queria a gente lá na escola que ela trabalha. Mas Cristiane, indica a gente lá para eles chamarem e contratarem a gente para dar palestra. A gente tem palestras agora de volta às aulas para as famílias, para os professores, para as famílias e para os professores. Tem uma dúvida aqui, uma pessoa perguntando o que a gente acha. Camille falou que você perguntou. Ela é professora do 5º ano em um colégio da Zona Norte de São Paulo. Que legal. Ela que convidou os pais. Tem gente perguntando o que a gente acha do reforço escolar. O reforço escolar é muito importante, principalmente nesse momento que a gente tem de retorno para as aulas, em que os alunos estão em níveis muito diferentes de aprendizagem e com várias lacunas de aprendizagem por conta do ensino remoto. Mas o reforço escolar não serve para ser uma muleta para os alunos pelo ano inteiro, para todas as matérias, por um tempo indeterminado. O reforço escolar, ele ajuda quando é para uma matéria específica, num conteúdo específico que o aluno está precisando de ajuda. Agora, fazer, por exemplo, o reforço de todas as matérias, todos os dias, tem várias consequências negativas. Uma delas muito rápido, os alunos percebem que não tem por que eles prestarem tanta atenção ali na aula se eles vão ter depois todo aquele conteúdo no reforço.
Daí quando eles chegam no reforço, eles pensam, já vi aquilo na aula, pra que eu vou prestar atenção? E vira um ciclo de parecer que ele tá se esforçando muito, mas na verdade ele aprende muito pouco, e o desempenho dele continua muito baixo. Então, quando é por um conteúdo específico, com prazo de começo e fim, o reforço escolar é bom. É muito bom. Aliás, é necessário, tá, gente? Porque os alunos têm ritmos e necessidades diferentes de aprendizagem. E o reforço ajuda muito nisso. Andréia, A Andréia perguntou onde a gente mora. Andréia, nós somos de São José dos Campos. Eu moro em São José dos Campos e a Thaís mora em São Paulo. E nós duas moramos um pouquinho em cada uma, na casa de cada uma das outras, né? Da outra. E agora? O que a gente faz? Essa é a sua pergunta? É a minha pergunta, porque tem muita dúvida. E essa live a gente tem que fechar. E se a gente não fechar a live, daqui a pouco o Instagram dá um bugzinho pra salvar. Tem uma ideia. A gente pega as perguntas que não foram respondidas e a semana que vem a gente avisa na segunda-feira, ou amanhã a gente avisa que dia da semana que vem a gente vai fazer uma live pra responder essa. Só vamos falar essa aqui, nesse que ela já mandou muitas vezes. A escola que não passa a tarefa. O filho tá no 6º e no 8º ano. E ela queria saber se ela tem que fazer a tarefa pro filho. Não. E ela ficou tentando convencer a escola de passar a tarefa. Então, o que precisa fazer? Quando não tem tarefa, a sugestão é que o próprio filho refaça alguma atividade ou algum exercício que ele fez em sala de aula. Refazer um exercício ou fazer um resumo sobre o que ele teve no dia já é o suficiente para ativar no cérebro aquilo do cérebro, entender que aquilo é importante e nas próximas noites de sono trabalhar para guardar aquilo na memória. Então não precisa você criar a tarefa para ele. Pode ser ele pegar uma atividade que teve ali do livro e refazer, ou ele fazer um resumo do que ele teve naquele dia da aula. E daí se todo dia ele sentar e fizer um resumo, uma coisa pouca que seja dos pontos mais importantes de cada matéria que ele teve aquele dia, e guardar isso ou fizer num caderno, quando chegar a véspera de prova, esses resumos que ele fez já são um ótimo caminho para ele estudar para a prova. E eu vou responder uma rapidinha, que tem bastante gente perguntando do Kumon. Nós consideramos o Kumon uma rede de apoio essencial para a família e para os professores atualmente, mas a gente não vai se aprofundar aqui agora por questão do tempo. Sim. Gente, quanto tempo? O tempo que for suficiente para ele refazer esse exercício de cada matéria que ele teve ou o resuminho de cada matéria que ele teve. A média, assim, pode ser entre 40 minutos, né? 40 minutos ideal, mas assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da matéria que ele tiver. Gente, 1 hora, já que é 6º ano. Temos que encerrar. Desses daqui, eu vou dar 30 nessas, E quando o filho mente que não tem lição de casa. Ai, que vontade de responder isso. O que vocês acham sobre o monitoramento de internet, bloqueio de site? Vamos, daí a gente possa, hoje nós vamos responder tal e tal pergunta. A gente põe no Instagram. A Viviane falou, eu tive experiência de colocar o meu filho no reforço todos os dias e não teve um bom resultado. E exatamente isso que a gente falou, precisa ser para um conteúdo específico. A Carol falou, não vai embora não. Ai, Carolzinha querida, beijo, meu bem. Gente, amanhã iremos pra Cuiabá. Vocês têm alguém aqui de Cuiabá? Responde os stories. Vamos responder. Não, acho que ela quer dizer pra responder essas coisas nos stories. Boa ideia também, hein? Adorei. Amanhã iremos pra Paraná. Não, amanhã iremos pra Cuiabá. Meia hora de live não, já foi 1 hora. Vai dar 1 hora agora. Viu? Você falou, amanhã iremos para... E leu ali. Amanhã iremos para Cuiabá. Sábado tem palestra para professores e para famílias lá em Cuiabá. Então amanhã vamos passar um calorzinho lá em Cuiabá. Semana que vem... Senão a gente fica difícil de salvar se passar de 1 hora. Xungi, Pompeia, na região de Marília. Pompeia, na região de Marília. E na semana seguinte, João Pessoa e 7 Lagoas, Minas Gerais. Então, as próximas 3 semanas estaremos por aí. Fala pra sua escola aí, pra chamar a gente pra fazer palestra, que a gente vai... Aonde em Cuiabá? Vou falar já, peraí. Toque de mãe. Peraí que eu já vou falar. E Únicos, Colégio Únicos. Colégio Únicos, isso mesmo. Eu lembrei. Gente, não esqueçam que a gente tem muita informação, muita ajuda lá no nosso curso Educar Sem Pirar. Para você ter mais informações sobre o curso, é só entrar no educarsempirar.com.br.
E no nosso livro também, que tem na versão impressa e na versão digital. E estamos juntas aqui também todo dia com dicas. Obrigada, gente. Recife. Nunca fomos pra Recife dar uma palestra. Fomos. Fomos? Fomos. Da Babá dos Sonhos. Ah, é. Não foi em escola, mas a gente foi, é verdade. Falta escola de Recife. João Pessoa, onde? Mas tem a escola de Recife Vila Aprendiz, que a gente já fez palestra remota, né? Sim, Vila Aprendiz, todos os meses a gente tem um trabalho com as famílias do Vila Aprendiz. Beijo pra vocês. Montes Claros, sim, queremos muito ir. Ah, gente, fala pra escola do seu filho chamar a gente. Sabe o que eu vou fazer? Já que eu falei um monte de cidade aqui que a gente vai, e vocês estão perguntando os nomes. Colégio Evolução de João Pessoa. Os nomes das escolas, eu vou postar numa sequência de stories onde a gente vai estar, em que lugar vai ser, quando vai ser, e aí se estiverem por perto. Beijo bom, pra gente? vocês, obrigada pela companhia, pelas dúvidas. Nós vamos responder as dúvidas que vocês mandaram. Boa e voltaremos noite, com mais gente. live, tá, E gente? assim, ó. Um lembrete. Bahia, Tem a queremos promoção- muito ir pra Bahia. A gente fez remoto, né, pra Bahia Pros durante a pandemia. professores. Os professores de rede pública municipal. Promoção rolando lá no Instagram, Estabilo Brasil, caça ao tesouros. É só responder com seu filho alguns enigmas e aí concorre a baús kit maravilhoso cheio de da coisas Estabilo, legais da gente. Estabilo. Gente, um beijo, boa Beijo, noite. Obrigada pela companhia.